pessoal da Gen TV, dessa rede do bem, pessoas maravilhosas. Nós estamos aqui diretamente do Congresso Mulheres de Valor, nesse evento incrível. E hoje eu tô trazendo uma super convidada. Aliás, minhas convidadas são super, porque olha, nós estamos com um time de pessoas, de mulheres de valor incríveis aqui nesse congresso. Então você que nos acompanha nos mais de 526 municípios na Gen TV ou no Gen TV Play, e também na Rede Gen TV. Minha gratidão aí por você estar com a gente nessa jornada. E hoje eu quero estar trazendo, então, dentro desse hall de pessoas que eu vou estar entrevistando, eu tô com uma pessoa, uma mulher incrível, uma mulher de valor, com uma história transformadora que com certeza vai poder inspirar você. Eu tô falando de Rose Martins. Bem-vinda, querida, nesse podcast, nesse bate-papo, né? O Gen TV Cast que a gente chama aqui. E trazendo esse olhar da mulher. Eu quero que você fale um pouquinho sobre quem é a Rose e traga um pouquinho dessa tua trajetória para que a gente possa te conhecer, nosso telespectador possa conhecer um pouquinho mais você. Seja bem-vinda. Obrigada, Tati. É uma honra estar aqui. Bom, quem é Rose Martins? A Rose Martins, ela é fruto de uma Rose que teve que se destruir, vamos dizer assim, para que a verdadeira Rose pudesse surgir. Uau. Então eu venho do ramo, né? Eu fui por 30 anos, eu fui empresária, tive muito sucesso nessa minha trajetória como empresária, mas como eu tinha que estar à frente de negócios, dando conta de tudo, mandando, entre aspas, mandando, cobrando, vendendo, comprando, eu percebi que eu saí muito fora do meu lugar. Na verdade, eu me desconectei de mim mesma, né? Da minha essência, da minha alma. E eu tive que fazer toda uma trajetória de busca de mim mesma. Então, aconteceram várias situações, porque quando a gente está fora do nosso lugar, a vida, a alma da gente vai fazer com que haja realmente um ajuste de rota novamente. Não por punição, mas sim porque precisa ajustar essa rota de conexão. E toda aquela caminhada que eu vinha fazendo, ela se desmoronou. Então passei por assalto, sequestro, perdas de um império, perdi lojas, perdi casa, perdi muitas coisas, tive um problema de saúde que quase me levou à vida também. Uau! Então tudo isso precisou acontecer e hoje eu sou grata, né? Apesar de ter sido muito difícil, mas eu entendo que realmente era um ajuste de rota que eu precisava fazer, para que eu voltasse a me conectar com a minha essência e com quem eu sou de verdade. Porque naquela época, sim, eu tinha um propósito de ajudar muitas famílias que dependiam também daqueles trabalhos. Mas eu não estava no meu propósito real, daquilo que eu nasci para fazer aqui na Terra, nessa existência. Então, hoje eu sou terapeuta, formadora de terapeutas, canalizei a apometria de transmutação estelar, onde hoje muitas vidas são impactadas a partir dessa técnica e muitas pessoas que são formadas por esse método em todo o mundo, em vários países, estão também replicando todo esse conhecimento e essa cura, essa transformação. Uau. Então essa transformação que começou comigo hoje, ela impacta também a transformação de muitas pessoas no mundo todo. Que lindo ouvir tua história. Eu acredito que assim isso serve muito de lição. Eu também vivi essa trajetória. A gente vai muito, né, querendo, Rose, estar no mundo, pertencer ao mundo, e a gente acaba se distanciando de quem somos, né? E eu vejo que essa inconsciência acaba nos levando, e aí eu gosto sempre de dizer que nada é por acaso na nossa vida, e aquilo que a gente veio que viver são as feridas que precisam ser cicatrizadas para que eu realmente possa ampliar, que é o que tu tá fazendo na tua jornada. Então são feridas que não tem como a gente ver, mas deveria ser diferente. Não, eu entendo que quando você compreende o poder do protagonismo, que é o que você tá fazendo com a tua vida, né? Trazendo esse protagonismo, eu sou responsável, autorresponsável a partir dessa decisão, o fluxo daquilo que vai te acontecendo vai surgindo para que você possa compreender o teu propósito de vida. Com certeza. Né? E eu aprendi também ao longo dessa jornada, porque é uma jornada. É uma jornada. É uma jornada, nada acontece de uma hora para outra, não, né? É um processo. É um processo. Que essas feridas, elas realmente representam brechas da nossa alma, muitas vezes. Só que também, e aqui tá o lindo da coisa,
através dessas brechas, através dessas aberturas, a luz também pode entrar. Então, é a gente ter um olhar diferente também para tudo que nos doeu. E entender que, como tu falasse, né, nada está na nossa vida por acaso. Tu tem um aprendizado muito grande, né? E por trás de tudo isso, existe uma alma que quer se expressar, que quer manifestar o divino, porque a alma é divina, né? Então a alma quer manifestar esse divino aqui na forma humana, né? Tanto em termos de prosperidade material, como em termos de ser quem se é em essência. Então a gente vai sempre, de alguma forma, se identificar com alguns personagens ao longo da vida. Mas quando a gente vive esse personagem mais íntegro possível, com o que nós somos de verdade, é lindo esse processo. E sabe uma coisa, Rose, estava pensando, tipo, o que a gente precisa compreender é que esse desafio ou essa oportunidade é de todos. Não é uma pessoa, não, aquela pessoa é mal, ela não tem alma. Não, todos têm. Todos. Estão num processo de inconsciência. O que a gente precisa é entender e decidir. E ao mesmo tempo que eu vejo que é um processo muito desafiante, no início é se permitir e se perdoar. Porque ninguém fez isso porque, eu vou decidir fazer isso. Isso é um processo. Aprendizados da alma. Aprendizados da alma. E quando a gente traz essa potência, que talvez era um medo. Eu, por exemplo, no sequestro, eu identifiquei que eu não me escutava. Então, eu tinha um medo. Só que como eu fui muito estimulada na minha infância, a corajosa, era aquela que você tinha que buscar alguma coisa no escuro, é que ia. Então, eu fui muito estimulada a coragem. Então, eu não aceitava a minha sombra do medo. Entende? Mas ao mesmo tempo que eu tenho na luz, eu tenho a sombra. Então, quando eu não compreendia isso em mim, esse movimento, essa sombra, ela estava no meu inconsciente. E nesse inconsciente me atraí, por exemplo, o sequestro. Sim. Que é mais ou menos o que você trouxe da tua... E aí são várias, né? Pode ser o medo, pode ser a insegurança, pode ser N coisas, né? Exatamente. A minha história é muito parecida com a tua nesse sentido. Eu, quando criança, também, quem tinha que pegar alguma coisa no escuro em casa? Era eu, né? E está tudo bem, né? Então, é justamente como tu falou, é fazer esse processo de auto-perdão, de perdão, inclusive, por ter experienciado o sequestro, o assalto, os roubos que aconteceram, porque num período de 1 ano, por exemplo, uma das minhas lojas foi 3 vezes arrombada. Então, é um processo de auto-perdão por ter se permitido viver essa experiência. E no final das contas, tudo é sobre o aprendizado da alma. Sim. Né? A cura da alma. Sim. E realmente todos, independente de quem seja, todos, absolutamente todos têm essa possibilidade, porque todos são extensão da própria fonte. É o resgate daquilo que você falou do eu sou. Porque antes da minha história, da minha existência, eu sou. Eu sou. Eu sou. É essa energia que alguns chamam de Deus, outros falam a fonte do ser, enfim. Independente da nomenclatura, né, que se dá, é entender essa potência, né, que está na semente de maçã, que pode virar uma macieira, que está em tudo. Isso é a vida. Né? Perfeito. É perfeito. a vida. É lindo. É lindo. Quando a gente passa por esse processo todo, apesar de quando a gente está vivendo, a gente realmente vive um grande luto, um grande sofrimento, né? É difícil de passar, mas quando a gente passa dessa muralha, nessa barreira do terror que isso tudo representou na nossa vida, a gente consegue ser grato por tudo isso. E o mais né? importante, né, Rosa, que acho que é uma das coisas que a ferramenta que você hoje ancora, que você tá ali à frente como líder desse teu movimento, assim, tem muitas ferramentas que simplificaram o processo. Né, que são ferramentas ativadoras dessa luz para que a gente possa... eu gosto sempre de dizer assim, é como se você tivesse a sala que tá escura, quando tu liga a luz, Interruptor. tu viu. Depois que tu vê, tu não tem mais como desver. A única coisa que o ser humano tem que entender é que às vezes ele precisa de ferramentas e práticas, de algumas mudanças de hábitos, para que isso vá se tornando de uma forma... leve, ou seja, que a transformação seja leve. Porque qual que é o grande gargalo que nós temos hoje? As pessoas são imediatistas e estão querendo que tudo seja solucionado com um comprimido só. E não vai funcionar dessa maneira. Porque mesmo com frequências de ter ferramentas, inclusive na medicina, que hoje a gente teve acesso a várias informações aqui, que é a física, que é a mecânica quântica, que é
que a própria ciência está revelando, né? Que é normal, porque quando a gente tem essa potência divina, ela pode estar agindo na terapia, ela pode estar agindo na medicina, ela pode estar agindo na política, importa, na área de professores, ou seja, quando você desperta, você pode colocar em curso apoio para problemas que são muito importantes de ser solucionados no mundo. Não é uma responsabilidade de curar o mundo, mas através do teu processo, como a Rose está colocando aqui, é um processo de transbordo que tu está vivendo hoje. Exatamente. Né? Exatamente. E é incrível, e a gente percebe que, vamos falar um pouquinho de espiritualidade do todo, né? Da fonte. Sim, dessa integralidade, Dessa integralidade. Toda essa frequência que é o próprio universo, que é o todo, ele está facilitando isso através de várias técnicas, né? Através de pessoas que estão sustentando alguns códigos, sustentando alguns pilares de frequência, para que essa energia seja repassada a todos que estiverem abertos para receber, né? Então é uma questão realmente de escolha, de escolher. Porque muitas vezes, quando a gente fala em cura, as pessoas muitas vezes têm medo de olhar para o trauma, de olhar para a dor, de olhar para o assalto, de olhar para um aborto, de olhar para uma perda de um ente querido. E, na verdade, a gente precisa olhar para isso e limpar, e liberar, e curar, e integrar tudo isso. E a espiritualidade como um todo, ela está facilitando esses momentos de cura, de integração, principalmente agora que a gente entende que todo o nosso planeta está mudando de frequência vibratória. Isso que é de nível de consciência, né? Que existe uma transição, já é comprovado esse processo de frequência do planeta. Cientificamente, né? E aí, então, como está fazendo esse frequenciamento também para que nós possamos estar fazendo isso gradual? Porque eu gosto de dizer assim, a mudança ela é a única coisa certa que nós temos na vida. Agora, é como eu ajo perante a mudança. Se é com medo, se é com resistência, se é com abertura. Porque talvez com leveza é um terceiro estágio, mas pelo menos uma abertura para perceber que a vida ela não vai parar de mudar. Se a gente olhar lá da era nossos ancestrais, né? Nossa. As ferramentas que eles tinham era o quê? Era uma enxada, era um machado. Quer dizer, hoje a gente cresceu muito a nível tecnológico. Só que o ser humano, ele está correndo um sério risco. Por quê? De se perder. Porque ele está humanizando as inteligências, a tecnologia, e está automatizando a si mesmo. Enquanto que está nessa presença que nós estamos falando aqui. Às vezes você está na correria do dia a dia e não está se permitindo viver e ver a experiência. O que a gente está falando aqui não é dessa correria. É desse espaço-tempo. Exato. Desse espaço que se permite ser. Para daí entrar no processo de fazer e do ter. É uma consequência, não é sobre eu sou, então eu não tenho. Não é. É muito ao contrário. Agora é parar de achar justificativa de que eu preciso ter para ser. Isto é o jogo que nós precisamos mudar urgentemente. Nós estamos entrando na era do ser. Então, sim, a gente vai se tornar cada vez mais tecnológico e a espiritualidade, ela é extremamente tecnológica também, né? A gente tem que parar de pensar que, sim, ela é extremamente tecnológica e cada vez mais vai vir para a Terra tecnologias avançadas. Mas a tecnologia nunca vai conseguir ser, que esse é um atributo do ser humano. Então, quando a gente consegue aliar, né, as duas energias, né, as duas situações da tecnologia e do ser na integralidade, a gente realmente dá saltos quânticos. Exato. Né? Exato. Saltos quânticos de consciência. E é tão real essa questão da transição planetária que é comprovada cientificamente. Nós, em 2012, por exemplo, nós temos a ressonância Schumann, que é uma medição da aura da Terra, da frequência dos batimentos cardíacos da Mãe Terra. Ela pulsava algo em torno de 7,8 Hz. Hoje nós estamos tendo picos. Ano passado a gente teve um pico de 196. Uau! Então, assim, nós somos células vivas da Terra. Né? Nós fazemos parte desse sistema que é a Terra. Então, toda essa frequência que está em relação às explosões solares, essa ressonância de Schumann que a Terra está vivendo, nós como células também estamos sendo impactados. Sim. Então, nós somos levados a evoluir. E a evolução
ela consiste em olhar para aquilo que está nos paralisando, que está nos deixando estáticos e nos levar para esse movimento realmente de transicionar internamente, né? Juntamente com o processo de transição planetária que está acontecendo. E é muito importante a gente falar que eu vejo que às vezes as pessoas colocam muito caos, inclusive no mundo da espiritualidade, trazendo porque o mundo vai acabar, porque não vai acabar. Não é sobre isso, gente. Sempre vai existir um fluxo de crescimento e de evolução. O que a gente precisa compreender é que nessa nova terra ou nessa nova frequência, eu vejo que cada vez menos vai se admitir coisas do é meu, é teu, é trazer a colaboração como um ponto-chave de partida para qualquer tipo de movimento que a gente fazer, seja de empresa, seja de qualquer de cooperação de forma geral, né? É importante o perdão, porque se nós continuar querendo sempre se vingar do que passou de errado, a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque sempre vai ter uma injustiça no passado, que a gente acha que é injustiça, mas no fundo nada mais é do que uma causa e efeito. Exatamente. Então a gente precisa trazer esse espaço de perdão. Sem o perdão e a aceitação e o perdão, não se tem transformação. E esse é o grande ponto, acho que a gente está vivendo hoje. A gente está perdendo tempo e energia, elevando frequência e ao mesmo tempo não trazendo esse acolhimento daquilo que a gente precisa ressignificar em nós, que é o que você falou, que é desconstruir. Né? Não diria nem destruir, é desconstruir uma falsa ilusão que está baseado naquilo que muitas vezes eu me condicionei a um papel, ao meu fazer e não estou percebendo esse ser. Pose, que maravilhoso trocar essa ideia. Eu quero que você fale um pouquinho ali da tua ferramenta também e o lugar que eles podem estar te encontrando, né? Pra gente também divulgar esse trabalho tão lindo que você faz aí com tanto carinho e tanto amor. Bom, rapidamente falando, eu comecei a canalizar a apometria de transmutação estelar em 2015, quando eu fui acordada por uma voz dizendo o portal estelar de Maria Madalena. Uau, me arrepiei. É coisa mais linda. Então, desde 2015... eu vim estruturando essa metodologia, que é uma metodologia de apometria, mas é diferenciada da apometria clássica. Então, de forma bem resumida aqui, a apometria, ela é uma ciência, é uma medicina da alma, né? Não é a medicina do corpo físico. E a gente vai perceber já na nossa humanidade aqui, que vai se fazer muito mais uso da medicina da alma e depois entrando a medicina física do que acontece hoje. Mas então a apometria é a medicina da alma. O que a apometria faz? Ela vai além do tempo, além do espaço, desdobrando os nossos corpos. O que são corpos? Nós, para estarmos encarnados, para estarmos no corpo físico, nós temos uma alma que está animando, né? A ânima que está animando esse corpo, que tem várias camadas. Então, a apometria, a gente vai fazendo esse desdobramento desses corpos e localizando todos os tipos de traumas, de padrões, de dores ancestrais, né? Porque os padrões ancestrais aí são passados de geração para geração. Enfim, e de toda uma tecnologia negativa que pode estar inserida também nos nossos corpos sutis. Então ela vai localizando todas essas informações que estão em desarmonia com o ser, vai limpando e reprogramando, ativando vários códigos de luz, ativando realmente níveis de consciência superior e acoplando, né, esse estado de ser com integridade. Que lindo! E aonde que encontra você aí? Então, compartilhe teus endereços. Eu tenho o Instagram, rosemartins.oficial. Ali vocês podem seguir. A gente tem várias formações, né, durante o ano de apometria. Então, é realmente se colocar à disposição de ser um agente de luz, né, de ser um agente de cura, de ser um agente de harmonia. Que bacana. Parabéns por toda essa trajetória maravilhosa, essa mulher de valor, né, trazendo realmente, nossa, só por ser, né, de Maria Madalena, tipo, poxa vida, que coisa incrível, é lindo. E hoje nós vivemos uma transformação incrível, as pessoas que saíram daqui do congresso impactadas. Gratidão pela tua vida, por tudo que você vem fazendo e parabéns, continue firme. Gratidão
E é um prazer imenso estar aqui, realmente, e esse evento, ele representa um resgate muito grande dessa essência, né, dessa integridade. Então, que tu possas continuar firme também nesse processo, nesse projeto, porque é de grande valor. Isso aí, gratidão. Gratidão. Gente, então, nos acompanhe hoje realmente fazendo uma série de lives com essas mulheres incríveis aqui, mulheres de valor. Continue com a gente.